Você precisa acreditar em mim. Eu sei que parece coisa de louco, mas juro que é real. A gente cresceu ouvindo histórias sobre as florestas ao redor da cidade. Lendas sobre sombras que espreitavam nos campos e pegadas que apareciam sem explicação. Mas ninguém nunca levava a sério. Até que começaram os desaparecimentos. Primeiro foram os animais. Cachorros sumiam dos quintais, cavalos eram encontrados mutilados no pasto. Um fazendeiro jurou ter visto uma coisa enorme, movendo-se entre as árvores, mas quando foi contar para os outros, só riram dele. Ninguém riu quando encontraram os corpos dos bois no riacho, cortados como se algo tivesse arrancado a carne com as mãos nuas. O velho Samuel foi o primeiro a sumir. Era um andarilho que todos conheciam. Não fazia mal a ninguém, só vagava pela cidade com seu casaco puído e um carrinho de supermercado cheio de tralhas. Costumávamos vê-lo todas as manhãs, sentado no banco da praça, resmungando baixinho. Até que, um dia, ele simplesmente não estava mais lá. Os policiais procuraram por ele, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de onde ele poderia ter ido. As pessoas começaram a comentar, preocupadas, mas a cidade seguiu em frente. Sempre seguimos. Até a noite em que encontraram o carro do professor Barreto. Foi um estudante que viu primeiro, voltando para casa depois de uma festa. O carro estava parado no acostamento, o motor ainda ligado. A porta do motorista escancarada. E os bancos estavam encharcados de sangue. Não havia sinal do professor. As autoridades vasculharam a área por dias. Nenhuma pista. Nenhum corpo. Nada. Apenas aquele carro abandonado, com o rádio chiando em estática e o cheiro metálico de sangue impregnando o ar. A cidade entrou em pânico. As pessoas começaram a reforçar as fechaduras, instalar grades nas janelas. Ninguém saía depois do pôr do sol. A polícia organizou patrulhas, mas não adiantou. O medo se espalhava como uma praga. E foi naquela noite que eu vi pela primeira vez. Meu Deus! Eu vi aquilo de perto. Eu estava voltando da casa de um amigo. Tínhamos bebido algumas cervejas e falado sobre os desaparecimentos. Ele dizia que provavelmente era um serial killer, algum maníaco que tinha escolhido nossa cidade como território de caça. Mas no fundo, a gente sabia que aquilo não fazia sentido. Quem poderia arrancar a porta de um carro com as próprias mãos? Quem poderia despedaçar um boi e não deixar pegadas ao redor do corpo? O caminho de volta para casa passava por um beco entre dois prédios antigos. Eu nunca gostei daquele lugar. Sempre tive a sensação de que algo me observava lá. Mas naquela noite, o silêncio era diferente. Mais pesado. Quase sufocante. Foi então que ouvi um som de respiração. Lenta, profunda. Não humana. Eu congelei. Meus instintos gritavam para correr, mas meus pés estavam presos ao chão. O ar estava gelado, e um cheiro estranho, de carne podre, encheu minhas narinas. Então eu vi. No final do beco, algo se movia. Era grande, maior do que qualquer homem. Os olhos eram vermelhos. Não refletiam a luz, eles brilhavam por conta própria. A criatura se curvou, e eu ouvi um estalo horrível, como ossos se rearranjando. Meus pulmões finalmente obedeceram e eu corri. Corri sem olhar para trás, sentindo o chão tremer sob meus pés. Meu peito ardia, minhas pernas queimavam, mas eu não parei até chegar em casa e trancar a porta. A coisa não me seguiu. Pelo menos, não naquela noite. No dia seguinte, outro desaparecimento. Uma mulher que trabalhava no mercado. Saiu para fumar atrás do prédio e nunca mais foi vista. Eu sabia a verdade. A cidade não estava lidando com um serial killer. Nem com um animal selvagem. Isso era algo diferente. Algo antigo.
Algo que estava esperando tempo demais para despertar. E agora, estava caçando. As noites se tornaram impossíveis de suportar. Você não entende, amigo. Você não estava lá. Não ouviu os sons, não sentiu os olhos queimando no escuro, não soube o que era acordar suando frio, sabendo que alguma coisa estava lá fora, esperando. A cidade já estava mergulhada no medo depois do que aconteceu com o professor. Mas medo ainda é diferente de desespero. No começo, as pessoas tentaram se convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Mas conforme os dias passavam, os sinais ficavam mais evidentes. O que estava nos caçando não era humano. Primeiro foram os ruídos. Vindos dos campos, da floresta ao redor da cidade, até das próprias ruas, silenciosas demais para uma noite comum. Era um som baixo, um ruído áspero, quase um sussurro carregado pelo vento. Então vieram as batidas nas portas, sempre no meio da madrugada. 3 batidas secas, certeiras. Quando alguém se atrevia a abrir, só encontrava o vazio. As sombras começaram a parecer erradas. Elas se moviam quando ninguém estava olhando. Eram mais longas do que deveriam ser. Às vezes, cruzavam a rua em um instante, sem que houvesse nada por perto para projetá-las. E então, houve os arranhões. Nas janelas do 2º andar. Não do térreo. Não onde um animal ou um bêbado qualquer poderia alcançar. No 2º andar. Profundos, como se algo com garras afiadas estivesse tentando entrar. Como se estivesse apenas testando as defesas da cidade. Eu ainda tentava acreditar que tudo aquilo era fruto do pânico coletivo. Até que eu vi. Era 1 da manhã quando ouvi um som vindo do beco atrás da minha casa. Como um farfalhar de folhas secas sendo pisoteadas. Peguei uma lanterna e me aproximei devagar, meu coração martelando no peito. O cheiro me atingiu primeiro. Um cheiro de terra úmida, de carne apodrecida. E então, os olhos. Eram grandes, ardendo como brasas no escuro, fixos em mim. O facho da lanterna iluminou uma silhueta retorcida, grotescamente alta. O monstro não se mexeu. Ficou lá, imóvel, me observando. Como se estivesse esperando algo. Como se estivesse avaliando se valia a pena me atacar ali, ou se deveria esperar um momento melhor. Eu recuei devagar, sentindo um pavor que nunca havia experimentado. Quando pisquei, ele sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite, eu não preguei os olhos. E na manhã seguinte, algo aconteceu que arrancou qualquer esperança que ainda restava. O xerife foi encontrado morto. Não morto. Despedaçado. Seu corpo estava pendurado no alto do reservatório de água. Como diabos alguém ou alguma coisa conseguiu colocá-lo lá, ninguém sabia dizer. Mas seu corpo não parecia simplesmente morto. Parecia usado. Como se algo tivesse se alimentado dele. Naquela manhã, as pessoas começaram a fazer as malas. Mas não havia para onde fugir. Porque, naquele momento, nós entendemos. Era tarde demais. Já não estávamos sendo perseguidos. Estávamos sendo caçados. Você já ouviu o som da sua própria cidade morrendo? Não falo de lojas fechando ou pessoas se mudando, falo de um silêncio que devora tudo, um vazio tão absoluto que parece que o próprio mundo se esqueceu do seu lugar. No começo, achamos que era só paranoia. O medo nos fazia imaginar coisas. Mas a verdade chegou rápido. Não era um delírio coletivo. A cidade estava sendo arrancada da realidade, como se alguma coisa antiga e faminta tivesse decidido que era a nossa vez. O primeiro sinal foi quando tentamos fugir. Alguns moradores, eu incluído, pegaram os carros e seguiram para a estrada. Qualquer lugar era melhor do que aquele. Mas não importa o quanto dirigíssemos, voltávamos para o mesmo ponto. Eu mesmo tentei 6 vezes. 6 malditas vezes.
A estrada não ia a lugar nenhum. As torres de celular estavam ali, mas não funcionavam. A internet caiu. A rádio local virou só um chiado. Estávamos isolados. O segundo sinal foi o desaparecimento da luz. As casas começaram a ficar às escuras. Primeiro, as lâmpadas piscavam, depois queimavam. O gerador da delegacia aguentou por um tempo, mas eu sabia que não ia durar. A cidade estava escura. E no escuro, ele esperava. O último sinal foi quando os gritos começaram. Na delegacia, onde os últimos sobreviventes estavam escondidos, escutamos os primeiros. Longe no começo. Depois mais perto. Depois, bem ao lado. Era como se a cidade inteira estivesse gritando ao mesmo tempo, e então, um por um, eles iam parando. Mas nós ainda respirávamos. Éramos 6 naquela noite, eu, o xerife Adalberto, 2 jovens que conseguiram escapar do colégio, e um casal de idosos que havia trancado a casa e corrido até ali quando viram as sombras nas janelas. O xerife estava armado. Eu também. Mas qual o sentido de uma bala quando você está enfrentando algo que não deveria existir? Então, ouvimos os passos. Pesados. Úmidos. Como garras arrastando contra o asfalto molhado. E então, um silêncio. O pior silêncio que já ouvi na vida. Um silêncio que parecia vivo, como se estivesse esperando para nos devorar também. E então, uma porta cedeu. Primeiro um rangido. Depois, os parafusos saltando das dobradiças. A madeira estourando como se fosse feita de papel. Foi ali que quebrei. Eu corri. Corri e deixei todos para trás. E foi por isso que sobrevivi. Você está ouvindo tudo isso, certo? Diga que está. Diga que acredita em mim. Eu preciso que você acredite. Porque eu não tenho muito tempo. A cidade desapareceu do mapa. Não, isso não é exagero. Não existe mais nenhum registro de que aquele lugar um dia esteve lá. Nenhuma menção nos jornais, nenhuma notícia sobre os desaparecimentos, nada. Como se tivesse sido apagada da memória do mundo. Não tente procurar. Você não vai encontrar. Os poucos que escaparam, os pouquíssimos, fizeram um pacto silencioso. Nunca falamos sobre isso. Nunca nos reunimos. Cada um seguiu para um canto diferente do país, tentando fingir que nunca existiu. Eu tentei esquecer. Deus sabe como eu tentei. Mas Ele não me esqueceu. Ele ainda está me caçando. Eu sinto. Eu sei. Sempre que estou sozinho, aquela presença volta. O tempo todo. Às vezes, vejo sombras onde não deveriam estar. Ouço batidas na janela no meio da madrugada, mesmo morando no 8º andar. Os reflexos nos espelhos parecem errados, como se meu próprio reflexo estivesse esperando que eu desviasse o olhar para se mover sozinho. Eu não durmo mais. Não posso. Ele me encontrou. E agora estou contando isso para você porque sei o que vai acontecer. O que aconteceu com minha cidade não foi um evento isolado. Não foi um acidente. Eu pesquisei. Encontrei padrões. Pequenos vilarejos que sumiram da história, cidades fantasmas sem explicação, registros apagados como se nunca tivessem existido. A cada geração, ele volta. Escolhe um lugar. Devora até que nada reste. E então desaparece, esperando pela próxima. Eu sei que parece loucura. Mas me diga. Você tem certeza absoluta que sua cidade sempre esteve aqui? Que sempre existiu? Você consegue provar? Você sente isso também? Aquela sensação estranha de que tem algo te observando? Por favor, me diga que não sou só eu. Por favor. Me diga que você também ouviu essa batida na porta. Me diga que não estou sozinho.
Gancho final, uma batida forte na porta interrompe o narrador. Ele empalidece. O silêncio pesa no ar. Os olhos dele se arregalam enquanto encara você. Você ouviu isso também?